Queridos irmãos, a minha mensagem hoje é destinada para os fracos. Isso, nós vamos falar sobre a força da fraqueza. Em uma sociedade que glorifica somente os fortes, a Bíblia dá destaque para os fracos e ensina como usar a fraqueza ao nosso favor. 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar do espinho que foi colocado na sua carne, uma aflição que Deus impôs sobre Paulo. Paulo pediu para tirar, para ser removido, e Deus se negou e disse: minha graça, Paulo, te basta. Então Paulo vai discorrer no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então vem a frase: porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O que Paulo está querendo nos ensinar com isso? Talvez você não vê muita utilidade em você mesmo no reino de Deus. Talvez você, por se encontrar numa situação de muita fragilidade, de muita dependência, você não se sente útil para nada ou entende que esse estado de fraqueza não tem valia nenhuma. Talvez você, ao longo da caminhada, ao longo dos anos, tenha se tornado uma pessoa extremamente fraca. Às vezes está cansado, esgotado e coberto de profunda fraqueza. E você faz a leitura de si mesmo nessas condições como algo negativo e diz: é o fim, eu estou no estado muito, muito ruim. E eu quero te ensinar à luz da Escritura que não, que pode ser exatamente o contrário. E como você pode usar isso como um catalisador da sua fé. Como você pode fazer toda essa fraqueza convergir em força, em vigor, em vitalidade. Paulo estava dizendo que a fraqueza aqui é sinônimo de aflições. Paulo estava sendo afligido, perseguido, sendo muito humilhado, sofrendo dores agudas, debaixo de muitas limitações. Então Paulo, quando se via diante de todas as suas limitações, ele se sentia profundamente fraco. Quando Paulo olhava para todas as suas dificuldades, Paulo se sentia muito fraco. E ele via que ele não tinha capacidade de resolver, solucionar vários problemas. E que não tinha força nenhuma contra aquelas dores e aflições. Então ele se deparava com a sua total debilidade. E diante disso, Paulo declara: mas é exatamente nessas horas que eu, de fato, estou forte. Por quê? Porque Paulo dizia: apesar de toda a minha sabedoria, ela não é suficiente para resolver os problemas que estão diante de mim. Então eu preciso da sabedoria divina. E a sabedoria divina se manifestava a Paulo, iluminava a mente de Paulo, indicava o caminho que Paulo tinha que escolher. Diante das dificuldades que Paulo tinha, toda a sua influência junto à cidadania romana, ao sinédrio, sua descendência judaica, não servia para nada. Então Paulo não podia contar com esses recursos, não podia contar com a sua linhagem judaica e nem com a sua cidadania. Então Paulo tinha que apelar para a sua fé. E nessa hora a sua fé então era ativada, exigida, requerida,
e aumentava muito. Paulo também, diante das suas dificuldades, toda a sua condição financeira, tudo que ele tinha de posses, ou tudo que ele herdou, ou todo o recurso humano, também não podia livrar, também não podia ajudá-lo. Era tudo inútil diante dos desafios. Paulo, então, tinha que depender para as situações se resolverem da providência divina. E a providência, então, se manifestava de modo a operar sinais, livramentos e até milagres. Paulo via tudo isso. E quem proporcionava essas manifestações de Deus? A fraqueza de Paulo fazia a sabedoria de Deus aparecer, se manifestar. A fraqueza de Paulo fazia Deus entrar com a sua providência. A fraqueza de Paulo fazia com que o Espírito de Deus estimulasse, dilatasse a sua fé. Através de todas essas situações, Paulo também possuía muitas tentações. Então Paulo, com o brilhantismo que tinha, a capacidade que tinha, os dons que tinha, também tinha que lutar com os problemas internos. A cobiça, a avareza, a vaidade e principalmente o orgulho e a soberba. Um homem do porte de Paulo, com absoluta certeza, estava o tempo todo inclinado a pecar com a soberba. E o que acontecia? Todas essas aflições, prisões, algemas, privações, açoites, eles santificavam Paulo, quebrantavam Paulo, tornavam Paulo humilde, um homem à semelhança do seu mestre, Jesus. Então, veja só, milagres se manifestando, sabedoria, livramento, provisão, fé e também santificação. Quando? Quando estava preso, ferido, machucado, quando estava fraco. Era nessa hora que Paulo mais estava forte. Então, irmãos, explore isso. Do profundo da sua fraqueza, limitações, debilidades, fracassos, da sua impotência, das suas dores, aflições, sofrimento, da sua vergonha. Oh, meu irmão, diante de tudo isso, Deus pode te fazer forte. É nessa hora que Ele pode manifestar o seu poder, sua sabedoria, sua grandeza. E ao contrário do que você pensa e do estado que você está, quando você está fraco, então é nessa hora que você verdadeiramente está revestido do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da sabedoria de Deus. É nessa hora que você estará ou está forte. Deus te abençoe.